Concretamente, trata-se de um conflito bélico, portanto, Israel só pode ser parada, bem como os Estados Unidos, no Oriente Médio, por elementos bélicos. Não há outros elementos que parem os Estados Unidos. Por exemplo, nós defendemos, e defendemos corretamente, que haja uma ampla campanha de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, à semelhança das que foram promovidas contra a África do Sul, especialmente nos anos 80, mas já havia uma resolução neste sentido da ONU que poucas pessoas conhecem, dirigida ao apartheid da África do Sul de 1962, bem como o mesmo foi feito antes do conflito bélico, vigorando desde 1933-34, contra a Alemanha nazista. Entretanto, uma coisa é você boicotar a Alemanha nazista ou a África do Sul, e outra coisa é você boicotar Israel, que na verdade não é Israel. Israel é um mero bunker dos Estados Unidos. Então você teria que boicotar os Estados Unidos. E não há condições econômicas de fluxos de mercadoria, trocas comerciais e fluxo de capitais que diga que é possível boicotar os Estados Unidos, especialmente porque não é apenas os Estados Unidos, é um sistema chamado Ocidente, que envolve a OTAN, o G7, em parte o G20, os países da União Europeia e alguns clientes tributários dos Estados Unidos que não integram necessariamente o G7, como, por exemplo, a Coreia do Sul, para citar um exemplo bastante emblemático, e que você não vai parar com boicote, sanções e desinvestimento. Então, precisaria ter uma solução bélica, porque, no final das contas, a Alemanha foi parada belicamente. E, no final das contas, a África do Sul, embora poucas pessoas deem conta disso, ela foi parada belicamente em meados dos 70, quando, diante da libertação em luta anticolonial de Moçambique e Angola, para impedir que os governos progressistas se instalassem efetivamente nesses dois países e tivessem as relações com a União Soviética como passaram a ter, e tivessem estabilidade em seus países, sofreram uma invasão da África do Sul. E quem parou a África do Sul? Com caças soviéticos, entretanto, os MiGs, entretanto, com pilotos cubanos, foi Cuba que mandou forças aéreas e pulverizou a coluna de tanques da África do Sul. Portanto, não haverá, no Oriente Médio, solução que não passe por isolamento de Israel, evidentemente, especialmente na região, bem como, claro, de uma solução bélica. A Rússia está disposta a esta solução bélica nesta região? A China tem condições de promover uma articulação bélica nesse sentido? É preciso que alguns países árabes, contíguos a Israel, cheguem à conclusão de que eles mesmos estão sob perigo existencial. A Síria poderia, por exemplo, estar nesta condição. Não está mais. A Jordânia tem um acordo de paz com Israel, e desde que este morticínio aconteceu, não moveu uma palha para que ele parasse, e mais do que isso, o abastecimento a Israel passou a vir de países do Golfo Pérsico, notadamente Emirados Árabes Unidos, por via terrestre para Israel. O suprimento bélico de Israel veio das bases de países do Golfo Pérsico, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e também da Turquia, que integra a OTAN, e passou pelo espaço aéreo jordaniano. Estou citando um país contíguo. E o Egito também é um país contíguo à Palestina, a sul, entretanto, mantém um acordo de paz com Israel e nada fez a esse respeito, a respeito desse genocídio todo. Então, a solução é bastante difícil, porque há um outro problema. Normalmente, nós nos referimos às grandes lutas de libertação nacional dos anos 60, 70, 80, na verdade, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, recrudescidos. Mas, muito bem, todos esses países tiveram ingresso de armamento por suas fronteiras de diversos fornecedores do mundo. A Palestina está bloqueada a norte, a leste, a sul e pela via marítima, por onde entrarão equipamentos bélicos para os palestinos promoverem uma guerrilha de libertação nacional. Então, as pessoas dizem o seguinte: mas os palestinos não sei o quê.
Nós temos que perguntar qual o disparo contra Israel nesse genocídio desses países. Qual foi? Fora o Iêmen, do mundo árabe.